Até agora, neste capítulo, tratamos de situações transientes, mas apenas para geometrias onde a transferência de calor estava ocorrendo apenas em uma direção. Logicamente, não podemos ficar restrito a essa limitação. Nós temos que nos habilitar a tratar sistemas onde a transferência de calor está ocorrendo em 2 e 3 dimensões também. Isso será feito a seguir para o caso de geometrias planas e cilíndricas. Os matemáticos demonstram para nós que é possível combinarmos as soluções que foram obtidas até agora para obtermos soluções em maior número de dimensões, como as que vão ser abordadas neste vídeo. Abordando inicialmente o caso de geometria plana, em situações bi- e tridimensionais, ainda ficaremos restritos, por enquanto, a situações onde as propriedades físicas são constantes e sem geração de calor. Nesse caso, a equação geral de conservação é a que foi deduzida no início do capítulo 2. A única simplificação que faremos é desprezar o termo de geração de calor. A versão bidimensional é essa que está apresentada aqui, para uma situação de propriedades físicas constantes, e a versão tridimensional aqui à direita. Notem que há mais termos nessas equações, o que torna um pouco mais trabalhoso a obtenção da descrição das temperaturas em sistemas bi- e tridimensionais. No caso de geometrias cilíndricas, vamos tratar até de situações onde a transferência de calor ocorre em 2 dimensões, na realidade nas direções R, que é a direção radial, e na direção axial Z, novamente com as limitações de propriedades físicas constantes e sem geração de calor. Neste caso, a simplificação que vai ser feita na equação geral de conservação é a retirada do termo referente à transferência de calor ao longo da direção θ e eliminação do termo de geração de calor. Mais uma vez, com a condutividade térmica constante, ela pode ser passada para o lado de fora das derivadas, tanto no termo em R quanto em Z, e podemos escrever a equação que vai governar a transferência de calor bidimensional num sistema cilíndrico através dessa expressão que está aqui, onde alfa, relembrando mais uma vez, é a difusividade térmica. As soluções unidimensionais que já analisamos anteriormente estão representadas aqui de forma esquemática. Vimos o caso do sistema do sólido semi-infinito, observando que, neste caso, coordenada x é medida a partir da superfície. O sistema de geometria plana, onde temos um plano de simetria no centro da peça, com condições convectivas simétricas nas 2 superfícies. E a solução para um cilindro infinito, onde consideramos que a temperatura é função apenas do raio e do tempo. Observem que aqui S, P e R são representações das distribuições de temperatura para essas 3 situações. O que os matemáticos demonstram para nós é que é possível obter soluções bi- e tridimensionais para sistemas em geometria plana e em geometria cilíndrica, combinando adequadamente as soluções unidimensionais que já obtivemos até agora. Em todos os casos, esses valores S, P e C são designações da temperatura adimensional θ, como foi definida anteriormente. A possibilidade de fazer esta composição de soluções unidimensionais está limitada a situações onde as propriedades físicas são constantes e onde os valores de T infinito nas superfícies que estão envolvendo o sólido são iguais em todas as superfícies. Os valores de coeficiente de transferência de calor podem ser diferentes, mas a temperatura T infinito, ao longo de todas as superfícies com as quais o sólido esteja trocando calor, elas devem ser iguais para que essa abordagem que vai ser demonstrada a seguir seja adequada. Como mencionamos anteriormente, S de x e t vai ser o valor de θ definido por essa relação aqui, isso válido para o caso do sólido semi-infinito. P de xt é a temperatura dimensional para a versão em geometria plana, e C de RT é a temperatura dimensional válida para a geometria cilíndrica, com gradiente de temperatura apenas na direção R. Lembro aqui mais uma vez que esse caso da solução do sólido semi-infinito deve ser aquela solução do caso 3,
onde temos uma condição convectiva na superfície em x igual a zero. Para todos esses casos, já obtivemos anteriormente as soluções matemáticas aqui nesse caso, utilizando a função erro ou a função erro complementar, e nesses dois últimos casos, utilizando séries. Esse slide ilustra uma possibilidade de combinação de duas soluções unidimensionais para descrever a distribuição de temperatura ao longo de um cilindro finito. Neste caso, está sendo considerado que esse cilindro está em contato com um fluido em todas essas faces, tanto na face lateral quanto nas extremidades circulares. O valor da temperatura do fluido é T infinito. Nesse caso, temos valores de coeficiente de transferência de calor H, e a ideia é descrever a variação de temperatura considerando gradientes tanto ao longo da direção axial quanto ao longo da direção radial. O que se pode demonstrar através de conceitos matemáticos é que a descrição do perfil de temperatura nesse cilindro finito pode ser obtida combinando duas soluções. Uma para um cilindro infinito, como demonstrado aqui, e uma outra para um sistema de geometria plana. Notem que ao longo da direção axial, a solução para o cilindro pode ser obtida através de geometria plana, uma vez que ao longo dessa direção não há variação de área. Então, a solução aqui vai ser a solução que foi obtida para a geometria plana unidimensional. E nós combinaremos essa solução com a solução unidimensional ao longo da direção radial. Os matemáticos demonstram para nós que a solução, por um caso bidimensional nesse caso, pode ser obtido pelo produto das temperaturas adimensionais ao longo das direções R e X. Este slide demonstra mais uma vez que a descrição das temperaturas variando ao longo de R, de X e de T no interior desse cilindro podem ser descritas como produto de duas soluções unidimensionais, uma para a parede plana e outra para cilindro. Neste caso, se, por exemplo, quisermos determinar a temperatura no centro do cilindro, determinaríamos a temperatura ao longo da direção axial, no centro, para abordagem de geometria plana, e determinaríamos a temperatura no centro também ao longo da direção radial. O produto dessas duas temperaturas adimensionais nos forneceria o valor da temperatura adimensional no centro do cilindro, considerando essas duas direções de transferência de calor. Os slides a seguir, inclusive este, vão ilustrar algumas outras possibilidades de combinações de soluções unidimensionais para descrição de perfis em 2 e 3 dimensões em geometria plana e cilíndrica. Esse caso aqui seria o caso D. Nós podemos tratar essa transferência de calor bidimensional ao longo das direções x1 e x2, combinando duas soluções unidimensionais, uma do sólido semi-infinito ao longo da direção x1 e uma em geometria plana ao longo da direção x2. Esse caso ilustra uma situação de uma barra retangular infinita ao longo da direção x3, e aí podemos determinar os perfis de temperatura fazendo uma abordagem bidimensional e considerando transferência de calor ao longo das direções x1 e x2. O resultado seria descrito através de um produto de duas soluções unidimensionais em geometria plana ao longo dessas duas direções ortogonais. Aqui o caso de um cilindro semi-infinito, nós podemos novamente combinar, como foi feito aqui para o caso de uma placa semi-infinita, uma solução ao longo da direção radial e uma solução ao longo da direção axial, considerando essa superfície aqui como ponto de partida para a contabilização da posição ao longo da direção x. Então, o produto das soluções ao longo da direção radial e ao longo da direção x, considerando o sólido semi-infinito ao longo dessa direção, seria descrito através da combinação dessas duas soluções unidimensionais. Nesse slide são apresentadas mais algumas alternativas de combinação de soluções unidimensionais, neste caso uma barra retangular semi-infinita, considerando que ao longo dessa direção x3 ela é semi-infinita e vamos descrever o perfil de temperatura ao longo dessa direção pela solução do sólido semi-infinito, e nas outras duas direções, x1 e x2, as soluções unidimensionais para a geometria plana.
Aqui, no caso de um paralelepípedo retangular, por exemplo, um tarugo retangular, uma placa, nós podemos descrever o perfil de temperatura em 3 dimensões, considerando as soluções unidimensionais ao longo das direções x1, x2 e x3. Note que, mais uma vez, a temperatura, ou perfil de temperatura ao longo de uma peça como essa, é descrita em função das temperaturas adimensionais, que correspondem ao produto das 3 temperaturas unidimensionais ao longo das 3 direções ortogonais. E, finalmente, o caso do cilindro, que nós já descrevemos anteriormente, um cilindro com dimensões finitas ao longo da direção axial e ao longo do raio, nós podemos obter a descrição de distribuição de temperatura no interior dele, combinando 2 soluções unidimensionais. A seguir vai ser apresentado um exemplo para um caso de um paralelepípedo, onde iremos descrever um perfil de temperatura tridimensional, combinando soluções unidimensionais. Neste exemplo, então, temos o caso de um tijolo refratário, com dimensões de 0,06, 0,09 e 0,20 metros, que é removido de um forno de queima a 1600 Kelvin e é resfriado com ar a 40 centígrados e exposto a um coeficiente de transferência de calor equivalente a 50 watts metro quadrado Kelvin. Nos é solicitado determinar a temperatura no centro e nas quinas do tijolo após 50 minutos de resfriamento. O que faremos nessa abordagem é descrever a distribuição de temperatura ao longo das 3 direções ortogonais, cada uma delas com seus respectivos valores de Biot e Fourier, e combinaremos essas 3 soluções unidimensionais para descrever o perfil nas 3 direções. Recomendo que vocês pausem o vídeo aqui nesse instante e procurem resolver esse problema e depois comparem com a abordagem que vai ser apresentada nos slides a seguir. De uma forma sucinta, aqui está listada qual que é a incógnita do problema. Na realidade, são incógnitas, são as temperaturas no centro e nas quinas do tijolo, após um tempo de resfriamento de 50 minutos. O primeiro ponto, neste caso, é a determinação das propriedades físicas do tijolo. Nas tabelas finais do livro do Incropera, no apêndice A3, nós encontramos valores de propriedades físicas para tijolos requeimados. Lá só tem esses valores para uma dada temperatura, então, por absoluta falta de opção, nós estamos utilizando os valores que constam lá, de densidade, calor específico e condutividade térmica do material. A razão da condutividade pela densidade e pelo calor específico nos fornece o valor de alfa. As 3 direções são as direções ao longo da largura, comprimento e espessura do tijolo. Ao longo dessas 3 direções, as semi-espessuras são os valores de L1, 0,03 metros, L2, 0,045 e L3, 0,10. Se vocês olharem o enunciado do problema, vocês vão ver que essas dimensões correspondem à semi-espessura, semi-largura e semi-comprimento da peça. A partir dos dados que foram obtidos, nós podemos tratar o problema decompondo nas 3 direções ortogonais que foram designadas aqui como direções 1, 2 e 3, por exemplo, x, y e z, que nessa coluna constam as semi-espessuras, semi-largura e semi-comprimento ao longo das 3 direções, os valores de Biot para cada uma dessas direções. Vocês observem que, apesar do H ser o mesmo e do K também, como os valores das semi-espessuras, os valores do parâmetro L são diferentes, cada um deles vai gerar um valor de Biot diferente, e a mesma coisa acontece com Fourier. Apesar do tempo ser o mesmo, do alfa ser o mesmo, como L é diferente, os valores de Fourier ao longo de cada uma das direções vai ser diferente também. Vocês notem que na direção 1 e na direção 2, o valor de Fourier é superior a 0,2, o que nos permite descrever o perfil de temperatura nessas 2 direções, utilizando apenas o primeiro termo da série. Para a dimensão 3, o valor de Fourier está ligeiramente inferior a 0,2. Nesse caso, apesar de estar listado aqui na tabela apenas o valor de zeta1, que é o primeiro alto valor também para essa direção, a solução que vai ser apresentada a seguir considerou mais termos da série, para termos uma precisão melhor na avaliação das temperaturas. Para as outras condições, apenas um termo é suficiente, então os valores de zeta1 e C1 em ambas essas direções
são suficientes para que calculemos apenas o primeiro termo das séries e estimemos as temperaturas ao longo dessas direções. Aqui estão os cálculos dos valores das temperaturas no centro e na superfície, aqui no caso das temperaturas adimensionais, tanto ao longo das direções 1, 2 e 3. Então, na primeira coluna temos as temperaturas adimensionais no centro e na segunda coluna os valores das temperaturas na superfície. Lembrem que, se formos determinar a temperatura no centro do tijolo, a temperatura no centro vai ser obtida através do produto das temperaturas no centro ao longo das 3 direções ortogonais. E as temperaturas na quina vão ser obtidas através do produto das 3 temperaturas nas superfícies ao longo das 3 direções ortogonais. Em todos os casos, foi considerado um tempo de 3.000 segundos para efeito do cálculo do Fourier. A temperatura inicial era 1.600 Kelvin ou 1.327 centígrados e a temperatura do fluido, 40 centígrados. Com esses valores, então, é possível calcular as temperaturas adimensionais com essa abordagem tridimensional e, finalmente, transformar essas temperaturas para as temperaturas em centígrados. Conforme foi indicado no slide anterior, a temperatura no centro do tijolo pode ser obtida combinando as soluções de temperaturas no centro ao longo das 3 direções ortogonais. O valor é obtido através do produto das temperaturas adimensionais, o valor deu em torno de 0,096 e em centígrados isso corresponde a 163. A temperatura da quina, que vai ser a mesma nas 8 quinas do tijolo, é obtida pelo produto das temperaturas na superfície ao longo das 3 direções ortogonais. O valor obtido é de 6,6 vezes 10 a menos 3, em termos de temperatura em centígrado, o valor obtido 48,5.